Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos recordar aí, ou para outros aí que assistem o canal e não viram, nós vamos aprender a resolver um sistema pela regra de Cramer. Existem algumas formas de resolver sistemas lineares, porém a forma de Cramer, a regra de Cramer, ela é também aplicável em resolução de sistemas, sobretudo quando se quer discutir um sistema. E isso nós vamos ver numa videoaula posterior. Então, o que consiste a regra de Cramer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pensar no sistema como sendo uma matriz, no caso, esse sistema, a matriz que representa esse sistema é de ordem 2 por 2, tá? E aí a gente faz o seguinte, acha o determinante dessa matriz de ordem 2 por 2 e como é que acontece isso. Vou tentar minimizar o espaço aqui, porque o primeiro exemplo não é tão difícil assim não. A gente vai pegar, achar o determinante principal, e o determinante principal ele é construído a partir dos coeficientes das variáveis que apresentam as equações ali. Então perceba que a primeira coluna vai ficar 5 e 2. E a segunda coluna vai ficar 4 e 8. Montamos esse determinante, né? Montamos o esquema do determinante. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar a diagonal principal, e aí o resultado é imediato, 5 vezes 8 é 40, e 2 vezes 4, 8. Pego a diagonal principal, que é 40, resolução normal de determinante. Você tem que dominar essa resolução de determinante. Tem que saber resolver um determinante para aplicar a regra de Cramer. E aí ficamos com 32. Então concluímos então que o determinante principal, portanto, o determinante principal é 32. Vamos achar agora o determinante da variável x, né? Considerando a coluna cuja variável é x. Como é que acontece isso? Como é que a gente vai proceder isso? Está falhando a caneta aqui. Veja, o determinante chamado dx, né? O nosso dx, nós vamos trocar a coluna dos coeficientes de x pelo nosso termo independente aqui. Então nós vamos ficar com o seguinte, na primeira coluna vai ficar 15 e 6. E 6. E na segunda coluna eu apenas repito os coeficientes de y, que é 4 e 8. Calculo esse determinante. E aí é bem tranquilo, nós teremos o seguinte. 8 vezes 15. 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Então vai dar 120. Ou seja, a diagonal principal deu 120, menos a diagonal secundária.
menos 24. Que é uma continha que você não precisa armar, é só você pensar o seguinte: se fosse 120 menos 20, o resultado daria 100. Como é 120 menos 24, é só você tirar de 100 4 unidades. Então o resultado é 96. Logo, o meu dx é 96. Agora, partindo para o dy, evidentemente o raciocínio é análogo, porém nós vamos substituir os coeficientes de y pelo termo independente. Então, ó, dy, deixa eu ver se está no foco aqui. Eu vou repetir a coluna do x, os coeficientes serão os mesmos. Agora, os coeficientes do y eu vou trocar pelo termo independente, que é 15 e 6. Fazemos as continhas aqui. Aqui dá 30. E, coincidentemente, aqui também dá 30. E 30, que é o principal, né, diagonal principal, menos a diagonal secundária, resultado 0. E agora nós estamos prontos para achar o x e o y, que é a solução do nosso sistema, onde x será dx sobre o determinante principal. Então, o x é, veja, dx é 96. Sobre o d, que é 32. Ah, não, essa conta aqui é chatinha para fazer. Faça divisões sucessivas. Então, ó, dividindo por 2 dá 16 e aqui vai dar 48. Por 2 aqui vai dar 8 e aqui vai dar 24. Opa, agora já dá, hein? 24 por 8 dá 3. Então a gente concorda que o x é 3. Bem tranquilo. Calculamos agora o y, que é o dy sobre o d. O y, então, dy, eu encontrei 0 para o dy. E o d eu encontrei 32. Resultado aqui é inequívoco. 0. Então a solução que você colocaria aqui é um par ordenado, né? Porque trata-se de duas variáveis x e y. Evidentemente que são duas equações no plano cartesiano. X, y ali. Então a solução ficaria assim, ó. Você deve escrever assim. O x, evidentemente, que vem em primeiro, que é a abscissa, e o y é a ordenada. Agora, quando se trata de um sistema de equações com 3 variáveis, o raciocínio é análogo, entretanto, há 3 equações ali, onde nós temos que achar o determinante principal, o determinante considerando os coeficientes de dx, o determinante de dy, o determinante de dz. E aí a gente faz o mesmo processo, regra de Cramer, ok? Márcio, e 3 equações, já que 2 equações nós estamos no plano cartesiano e nós encontramos a abscissa e a ordenada, e essa outra variante aí, essa outra variável aí, z. Veja, quando você tem 3 equações, você há de se considerar 3 eixos, na verdade, o eixo z, né?
três variáveis que eu quero dizer. Você vai considerar um eixo Z, que é um eixo tridimensional, né? E aí você já parte para o plano espacial. Nesse plano cartesiano vai ter um terceiro eixo, que não é o eixo da abscissa, vai ser um outro eixo, que vai ser o eixo Z ali naquele caso, certo? Então, a ideia aqui é achar o determinante principal. E quando a gente está trabalhando com matrizes, né, que a gente considera aí o sistema como uma matriz, né, de ordem 3×3, onde os coeficientes aqui, ó, é 1, 2 e menos 1. 2, menos 1 e 1. 1 e 1. Então, ordem 3×3, a gente tem que aplicar a regra de Sarri, né? Tem outras formas de calcular, mas no nosso caso aqui a gente vai aplicar a regra de Sarri mesmo. Tem aí o teorema de Laplace, mas aí já é para determinantes de maior que terceira ordem, né? O mais conveniente aqui, a regra de Sarri seria muito interessante, né? Repetimos as duas primeiras colunas. E aí a gente vai ter o cuidado aqui para trabalhar aqui com as setinhas aqui com uma canetinha diferente, mas é só você ter atenção, você não vai errar de jeito nenhum. É uma questão bastante tranquila de resolver, determinante é bastante legal. Didaticamente aqui só para você entender melhor, para não fazer confusão aqui. Então você tem aqui, ó, o 1 vezes o menos 1, dá menos 1 vezes 1, é menos 1 mesmo. Então 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 2 dá menos 2 vezes 1, menos 2. Então aí você ficou o seguinte, no somatório dessas diagonais aqui, do produto dessas diagonais, você ficou com menos 1 mais 2 dá 1, 1. Menos 2 dá menos 1. E aí nós vamos fazer aí o raciocínio análogo com as diagonais secundárias. Esse tipo de resolução pode parecer um pouco demorado, tá, pessoal? Só que é o seguinte, existem questões no qual aparecem parâmetros e o exercício pede para você discutir o sistema. E um sistema ele pode ser possível ou impossível. Se ele for impossível, a solução é vazia, não há como resolver. Agora, se ele for possível, ele pode ser possível e determinado, e aí terá apenas uma solução. E se ele for possível e indeterminado, ele terá infinitas soluções. Então, isso é que é discutir um sistema, né? Então, 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4 mesmo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. E menos 1 vezes menos 1 dá 1 vezes 1, 1 mesmo. Faço esse somatório aqui. Vou obter o seguinte. 1 mais 1 mais 4, 6, né? 6. Ficamos com o seguinte. Ficamos com menos 1 menos a diagonal secundária, que é 6. E aí obtivemos menos 7 como resultado. Então, D é menos 7. Vamos guardar isso para a gente não vacilar. Eu vou minimizar o espaço aqui
Vocês me desculpem aí se ficar um pouco apertadinho. Vou pegar uma caneta preta aqui para colocar um traço aqui legal. Bom, dividir aqui o espaço aqui e a gente vai fazer o DX para a gente ganhar espaço aqui na folha. O DX, o raciocínio é interessante em relação aí ao primeiro exemplo que eu dei de ordem 2 por 2. Você vai trocar os coeficientes de x pelo termo independente aqui no caso. Então você vai ficar com 2, na primeira coluna 3 e 6. E o restante você repete. Então vai ficar 2, menos 1 e 1. E aí eu tenho menos 1, 1, menos 1, 1 e 1. Fecho aqui o meu modelo aqui de determinante, né? Repito as duas primeiras colunas, né? 2, 3 e 6, 2, menos 1 e 1. Aplico a regra de Sarri, e aí a principal, né? Aqui 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Aqui nós temos 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. E nesse caso aqui, nós temos menos 1 vezes 3, menos 3 vezes 1, menos 3. Esse somatório aqui, a gente já sabe que vai dar menos 5, 12 menos 5, dá 8, né? Opa, dá 8 não, dá 7, né? 7 com 5. Exato. Vamos às diagonais secundárias. Aqui você tem menos 1 com menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 positivo, né? Menos com menos dá mais. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6 mesmo. Então ficou 6 mais 6, 12, mais 2, 14. Então, a gente coloca aqui a resposta desse somatório. Aqui dá 14. Como o determinante dx será igual ao determinante principal menos o determinante, perdão, será a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, o dx é menos 7 aqui. Guardo essa informação. Vamos para o dy agora. Vamos fazer aqui ocupando o menos espaço possível. Deixa eu ver se está no foco legal. Acho que tá. Valeu. Então, o dy vai ser igual. Eu vou repetir aí a coluna do x, né? Os coeficientes de x. 1, 2 e 1. A coluna do y eu vou trocar pelo termo independente ali. Vai ficar 2
3 e 6. E a coluna do Z eu repito como está ali. Menos 1, 1 e 1. Fecho aqui o meu determinante, né? Na verdade, isso aqui é uma matriz na qual a gente vai achar o determinante dessa matriz. Repito as duas primeiras colunas, regra de Sarri. Então, as diagonais principais, né? Aqui eu tenho 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2. Menos 1 vezes 2, menos 2 vezes 2 dá menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes 6 dá menos 12. Diagonal secundária. Aqui eu tenho menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. 1 vezes 1, 1 vezes 6, 6 mesmo. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4 mesmo. Posso somar aqui agora, ó, a diagonal principal. Vai ficar 5. Eu posso fazer a soma, a seguinte operação. 12 menos 5. 12 menos 5 é 7. Só que eu repito o sinal do maior em módulo. O maior em módulo é o 12, né? É o menos 12 ali, que em módulo ele é maior. Então, 12 menos 5 dá 7. Ou seja, resultado menos 7, porque o maior é o menos 12. Aqui eu faço a continha, 6 menos 3 dá 3, mais 4, 7. E aí eu fiquei com menos o meu dx, dy, né? É menos 7, principal, menos a secundária. A secundária é positiva, então ela ficou menos 7 ali, porque o menos é da fórmula. Logo, então, o nosso dy é menos 14. E por último, vamos achar o determinante da matriz dz. Vou fazer aqui um risquinho aqui, para ficar separadinho, para não confundir. O nosso dz eu vou repetir os coeficientes até o y, né? No z eu substituo os coeficientes pelo termo independente. Então vou ficar o seguinte. Monto a matriz. 1, 2 e 1, 2, menos 1, 1. O z, conforme foi dito, a gente vai substituir o coeficiente pelo termo independente. Vai ficar 2, 3 e 6. Regra de Sarri, repito as duas primeiras colunas.
Aí a gente repete as duas primeiras colunas. Faz as diagonais principais. Evidentemente que demora um pouquinho aqui, porque eu estou explicando, né, pessoal? Mas isso aqui até muitas das vezes você faz continhas aqui rápidas de cabeça, mas tem que ter cuidado, porque tudo que você faz muito rápido acaba levando a algum erro, algum tipo de erro. Então, 1 vezes menos 1, aqui vai dar menos 1 vezes 6 dá menos 6. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4 mesmo. Resultado aqui não poderia ser diferente. Aqui dá 0, o resultado é 4. Vamos achar as diagonais secundárias. Se você está acompanhando a videoaula, deixe o seu like. Não esqueça de fazer algum comentário. É muito importante para que a gente continue postando vídeos aqui. Então eu tenho aqui 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3 mesmo. 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24. Fazendo diagonal principal menos diagonal secundária, eu vou ter 4 menos. Agora presta atenção aqui, essa soma aqui, ó, eu vou somar, né? Aqui vai dar 1 mais 24, 25. 4 menos 25, que é menos 21. Logo, o determinante Z é menos 21. Agora, para nós acharmos a variável x, y e z, o x é dx sobre o determinante principal, e aí a gente substitui, o x é igual. O dx, nós encontramos menos 7. Se você não está vendo, dx menos 7. Sobre o d, o determinante principal também é menos 7. Logo, o nosso x, menos com menos é mais, 7 por 7 dá 1. O y é o dy sobre o determinante principal. Y, o dy nós achamos aqui é menos 14 sobre menos 7, que é o determinante principal, menos 7. Então, menos com menos dá mais, portanto, o nosso y é 2. E o nosso z é dz sobre o determinante principal. Z, o dz é menos 21. Sobre o determinante principal, que é menos 7. Aí você tem que o z é menos com menos dá mais, aqui vai dar 3, né? Resolvemos o sistema, vamos colocar a solução de maneira correta aqui. Então, a solução do nosso sistema ficou assim. É uma tripla ordenada de 1, 2 e 3.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e até a próxima videoaula.